Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos camaradas de toda a nação. Aqui é o Consciência Revolucionária, onde fazemos a leitura do jornal A Verdade, o jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. E se você quer ficar por dentro da luta dos trabalhadores no Brasil, adquira sua edição do jornal A Verdade e apoie a mídia revolucionária. É só falar com um brigadista ou acessar o site averdade.org.br. E nessa edição do Consciência Revolucionária faremos a leitura da página 10, Mulheres, da edição 339 do Jornal A Verdade. Hoje temos aqui uma matéria feita por Luísa Wolff e redação, Mulheres na linha de frente no combate ao imperialismo na América Latina. De 24 a 26 de julho, mulheres de 13 países participaram do 4º encontro de mulheres da América Latina e Caribe, sediado na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Foram um dia de debates e trocas de experiências da luta das mulheres no continente, em que ficou evidente a semelhança entre a conjuntura dos países, como a piora das condições de vida e o aumento da violência de gênero e de Estado. O encontro apontou para a necessidade de organização das mulheres contra o fascismo e o imperialismo. Na cerimônia de abertura foi realizada uma homenagem a Clélia Íscaro, conhecida como Carmela Roja, militante comunista e internacionalista que dedicou sua vida à organização das mulheres e à luta pelos direitos dos povos latino-americanos. Ainda no primeiro dia, cada país apresentou um informe sobre suas respectivas realidades políticas, sociais e organizativas. Júlia Soares, da Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário, apresentou um informe pelo Brasil. Abre aspas. O Brasil possui algumas das maiores reservas mundiais de terras raras, nióbio, lítio, manganês, grafite e outros minerais críticos, fundamentais para a indústria de alta tecnologia, semicondutores, baterias, veículos elétricos, equipamentos militares e de transição energética. Além desses minerais, o país concentra enormes reservas de água doce, petróleo, biodiversidade e terras agricultáveis, tornando-se alvo da disputa entre os Estados Unidos, China e outras potências imperialistas, que buscam ampliar seu controle sobre esses recursos e setores estratégicos da economia brasileira, fecha aspas, apontou Júlia no informe. No total, a delegação brasileira foi composta por 60 mulheres de 13 estados e do Distrito Federal, compondo uma grande diversidade de origens e setores de atuação, incluindo trabalhadoras do ensino superior público, enfermeiras, servidoras municipais e autônomas. O segundo dia foi dedicado aos grupos de trabalho, que debateram temas como mulheres jovens, mulheres e trabalho, mulheres na educação, ciência e tecnologia, mulheres na luta contra o fascismo, o imperialismo e o capitalismo, enfrentando a violência contra a mulher, mulheres negras, saúde, experiência de luta, organização e protagonismo das mulheres, mulheres camponesas, entre outras temáticas. À noite foram realizadas apresentações culturais dos países participantes. As companheiras brasileiras fizeram uma apresentação com canções de samba e forró. Abre aspas, procuramos nos grupos apresentar as diversas lutas que as mulheres revolucionárias brasileiras estão desenvolvendo atualmente. Pela vida das mulheres com as casas de apoio, em especial nossa jornada de ocupações realizadas em março, contra a escala 6x1 junto com o movimento Luta de Classe, contra a fome junto com o MLB, a Escola de Formação Eliana Silva na perspectiva da educação popular, o trabalho do movimento Olga Benário entre as mulheres jovens em parceria com a UJR, e destacamos, sobretudo, a candidatura feminista e classista da Unidade Popular à Presidência da República, representada pelas companheiras Samara Martins e Raquel Brício, fecha aspas, relata Indira Xavier, da Coordenação Nacional do Movimento. Chamou a atenção no informe dos países o crescimento das pautas reacionárias, como a proibição do voto das mulheres nas eleições. Na Argentina e no México, partidos fascistas têm defendido o voto por núcleo familiar, por exemplo. Também um cenário generalizado de cortes de verbas para setores essenciais às mulheres, como saúde e enfrentamento à violência de gênero, bem como a redução do tempo de licença-maternidade. Já no terceiro dia, foi aprovado que a Colômbia sediará o 5º encontro em 2029. Também ocorreu a apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho, em que as relatoras expuseram as principais propostas de luta e encaminhamentos para o próximo período.
bem como a leitura e aprovação da resolução política do encontro. Ataques do imperialismo. Os imperialismos estadunidense e chinês cada dia mais lançam suas garras às riquezas da América Latina. Governantes reacionários alinhados ao ditador Donald Trump, como o de Javier Milei na Argentina, Rodrigo Paz na Bolívia, Daniel Noboa no Equador, além dos recém-eleitos Abelardo de la Espriella na Colômbia e Keiko Fujimori no Peru, ampliaram privatizações, retiraram direitos e submeteram seus países ao capital estrangeiro. Além disso, atacam as organizações populares e partidos com perseguições políticas, como na tentativa de criminalizar a Unidade Popular no Equador. No México, apesar do governo social-democrata, o imperialismo segue avançando no território com a instalação de fábricas e continuam acontecendo milhares de desaparecimentos no país. Na Venezuela, Nicolás Maduro e Cilia Flores foram sequestrados pelo exército estadunidense para realizar um golpe político e passar a governar o país com a colaboração do governo de Delcy Rodrigues e do PSUV, que, numa atitude de traição a seu povo, entregaram o petróleo venezuelano aos monopólios estrangeiros e ao ditador Donald Trump. Esse petróleo roubado deixou de abastecer Cuba e aprofundou mais ainda o duro bloqueio que a ilha sofre há mais de 60 anos. Além disso, o povo venezuelano passou por um violento terremoto em julho, que deixou grande parte da população numa situação de sobrevivência ainda mais dramática. Mulheres insubmissas. Em todos os países é possível ver a importância da luta das mulheres. Na Bolívia, as mulheres, juntos de seus irmãos trabalhadores, camponeses e povos indígenas, protagonizaram um levante contra a crise econômica e a carestia. Gigantescas marchas levaram os povos indígenas, os operários e os camponeses para a capital La Paz, para exigir a queda do governo fascista de Rodrigo Paz, que deu ordens para que a polícia atirasse nos olhos dos manifestantes. As mulheres bolivianas demonstraram enorme determinação durante o encontro e são exemplos aos povos latino-americanos de que é possível enfrentar e derrotar o imperialismo, sobretudo quando há unidade entre os explorados. Abre aspas. Bolívia está de pé e vamos até as últimas consequências. Traidoras, nunca. Fecha aspas. Destacou a representante boliviana no seu informe. A história também mostra que as mulheres sempre estiveram na linha de frente ao imperialismo e ao fascismo. As mães e avós da Praça de Maio, na Argentina, por exemplo, organizaram-se contra a ditadura militar e seguem denunciando os desaparecimentos e assassinatos pelos quais o povo passou naquele período. Elas iniciaram suas mobilizações em 1977 para encontrar seus filhos assassinados pela ditadura. Porém, elas mesmas foram presas, torturadas e assassinadas por denunciar abertamente os crimes que os militares cometeram no poder. A importância do encontro está na força que se dá à troca de experiência das lutas e na unidade das mulheres de um continente historicamente explorado, com suas riquezas saqueadas. Mulheres de povos diferentes, línguas diferentes, mas que sofrem a mesma exploração e que sentem na sua pele todo tipo de forma de violência. É com a força das mulheres, unidas em partidos políticos na luta pelo socialismo, que se faz possível e necessária a derrota do imperialismo na América Latina e no Caribe. Viva a luta contra o imperialismo e viva a luta pelo socialismo. E é isso, camaradas. Essa foi a leitura de hoje. Não esqueçam de apoiar o Jornal A Verdade pela chave Pix na descrição, adquirindo o jornal impresso com um de nossos camaradas e no site averdade.org.br. Deixe o seu comentário sobre a matéria de hoje, apoie a revolução e propague a consciência revolucionária.